Bom dia, família abençoada. Que alegria imensa estar aqui com vocês nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra poderosa que vai transformar o seu dia e fortalecer a sua fé de uma maneira sobrenatural. Nosso versículo base está em Salmos 119:50, onde Davi declara: "Este é o meu consolo na angústia, que a tua palavra me vivifica." Que palavra profunda e transformadora. Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, passou por momentos de angústia, dor e aflição, mas ele sabia exatamente onde encontrar o seu consolo e a sua força, na palavra viva do Todo-Poderoso. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava experimentando pressões tremendas, perseguições implacáveis e desafios que pareciam impossíveis de superar. Mas olhem a revelação que ele teve. A palavra de Deus não apenas consola, ela vivifica. Isso significa que ela traz vida nova, renovação, restauração e poder sobrenatural para enfrentar qualquer circunstância. Queridos irmãos, se você está passando por um momento de angústia, se a sua fé parece estar abalada, se os desafios da vida estão tentando roubar a sua esperança, eu quero que você saiba que a palavra do Senhor tem poder para vivificar completamente a sua fé hoje. Não importa quão difícil seja a sua situação, a palavra do nosso Deus é mais poderosa. Eu quero convidar você a deixar um comentário aqui embaixo, contando como Deus tem falado com o seu coração através da sua palavra. Compartilhe conosco um versículo que tem trazido vida nova para a sua alma. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho, porque todos os dias nós temos uma palavra de vida e esperança para fortalecer a sua caminhada com Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você coloque a sua mão no coração e vamos juntos buscar a face do Senhor em oração. Vamos orar juntos agora. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar poderosamente no seu coração e renovar completamente a sua fé. Pai amado, nosso Deus eterno e todo-poderoso, nós nos apresentamos diante do teu trono de graça nesta manhã, com corações gratos e espíritos sedentos da tua presença. Senhor, nós te agradecemos por mais este dia precioso que tu nos concedeste, um dia cheio de possibilidades, de milagres e de oportunidades para experimentarmos o teu amor infinito. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecíamos, tu nos deste o fôlego de vida. Obrigado porque quando dormimos ontem à noite, tu foste o nosso guardador, protegendo-nos de todo mal e perigo. Pai, nós reconhecemos que cada manhã é uma nova misericórdia tua, uma prova viva de que o teu amor por nós nunca falha. Senhor Jesus, nós sabemos que muitos dos que estão aqui hoje passaram por noites difíceis, momentos de angústia, preocupações que roubaram o sono e aflições que pesaram sobre o coração. Mas tu, ó Deus, foste fiel em nos sustentar. Tu foste o nosso escudo protetor, a nossa fortaleza inabalável. Como está escrito em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Senhor, nós declaramos que a tua fidelidade é maior que os nossos problemas. A tua misericórdia é mais poderosa que as nossas circunstâncias. Pai, nós humildemente nos curvamos diante da tua majestade, reconhecendo que sem ti nada somos, nada podemos e nada conseguimos. Tu és o nosso tudo. Tu és a nossa fonte de vida, de esperança, de força e de vitória. Nós colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos sonhos e os nossos desafios nas tuas mãos poderosas. Senhor Deus, hoje nós clamamos especialmente pelo fortalecimento da nossa fé. Pai, tu sabes que em meio às tempestades da vida, muitas vezes a nossa fé é provada, testada e desafiada. Há momentos em que as circunstâncias gritam mais alto que as tuas promessas e o nosso coração fica abalado. Mas nós suplicamos a ti, ó Deus, que assim como Davi encontrou consolo na angústia através da tua palavra, nós também possamos experimentar esse poder vivificador das tuas promessas. Senhor,
Que a Tua palavra penetre profundamente em nossos corações neste momento e traga vida nova para a nossa fé. Pai, nós pedimos que o Senhor fortaleça cada pessoa que está aqui hoje. Fortaleça aquele que está enfrentando uma batalha na área financeira e não sabe como as contas serão pagas este mês. Fortaleça aquela que recebeu um diagnóstico médico difícil e está lutando contra o medo. Fortaleça o matrimônio que está passando por crises e parece estar à beira do colapso. Como Jesus disse em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Senhor, nós suplicamos que aumentes a nossa fé, que removas toda a incredulidade dos nossos corações, que a nossa fé seja como a de Abraão, que mesmo contra toda a esperança, creu em esperança e não duvidou das tuas promessas. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que vivifiques a nossa fé através da tua palavra poderosa, que cada promessa bíblica se torne real em nossas vidas, que experimentemos o cumprimento sobrenatural daquilo que tu já declaraste sobre nós, que a nossa fé não seja apenas um sentimento, mas uma convicção inabalável baseada na tua fidelidade. Senhor, como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nós te pedimos que abras os nossos ouvidos espirituais para ouvir claramente a tua voz hoje, que a tua palavra ecoe em nossos corações e produza uma fé inquebrantável. Pai amado, nós te pedimos especialmente por aqueles que estão experimentando o vale da sombra da morte em suas vidas. Senhor, há pessoas aqui que sentiram a sua fé vacilar diante de perdas devastadoras, de sonhos que foram despedaçados, de promessas que pareciam ter sido esquecidas. Mas tu, ó Deus, és o Deus da ressurreição. Tu és o Deus que faz brotar vida onde só havia morte. Nós te suplicamos, Senhor, que reavives a fé daquele jovem que perdeu a esperança no futuro, que está desanimado com os estudos e não consegue enxergar propósito na sua caminhada. Ó Deus, mostra a ele que tu tens planos de paz e não de mal, para lhe dares o fim que ele espera, como está escrito em Jeremias 29:11. Fortalece, Senhor, a fé daquela mãe que está orando há anos pela salvação dos seus filhos e parece que nada acontece. Pai, que ela compreenda que as tuas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Que ela persevere na oração e na fé, sabendo que tu és fiel para cumprir aquilo que prometeste. Senhor Jesus, nós te pedimos que vivifiques a fé dos casais que estão passando por esterilidade e sonham em ter filhos. Que eles se lembrem de Sara, que aos 90 anos concebeu o filho da promessa. Tu és o Deus do impossível. Não há nada difícil para ti, Senhor. Como está escrito em Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pai, nós te pedimos que cada pessoa aqui hoje tenha essa fé que vê o invisível, que toca o intocável, que alcança o inalcançável. Deus Todo-Poderoso, reaviva a fé daqueles que estão enfrentando processos judiciais injustos, perseguições no trabalho, calúnias e difamações. Que eles se lembrem de José no Egito, que mesmo sendo injustiçado, manteve a sua fé inabalável no Senhor, e tu o exaltaste no tempo certo. Senhor Deus, nós reconhecemos diante de ti as nossas falhas e limitações. Pai, confessamos que muitas vezes duvidamos das tuas promessas, como Tomé duvidou da ressurreição. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos em que a incredulidade habitou em nossos corações. Confessamos a ti, ó Deus, que houve momentos em que reclamamos, murmuramos e questionamos os teus caminhos, em vez de confiarmos plenamente na tua soberania e sabedoria infinita. Perdoa-nos por permitirmos que o desânimo e o desespero tomassem conta dos nossos pensamentos. Senhor Jesus, nós reconhecemos que muitas vezes colocamos a nossa confiança em coisas temporais, no dinheiro, nos relacionamentos, nos empregos, nos recursos humanos, em vez de colocarmos toda a nossa confiança em Ti, que és eterno e imutável. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nossa fé foi pequena como um grão de mostarda, mas não teve a força para mover as montanhas que Tu colocaste diante de nós para serem removidas. Perdoa-nos por não termos buscado com mais intensidade a intimidade contigo através da oração e da leitura da Tua palavra. Senhor,
Nós clamamos pelo teu perdão e pela purificação dos nossos corações através do sangue precioso de Jesus Cristo. Como está escrito em 1 João 1,7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós te pedimos que esse sangue poderoso limpe toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o medo e toda a ansiedade dos nossos corações. Pai, cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto, que a partir de hoje a nossa fé seja renovada e fortalecida de uma maneira sobrenatural, que possamos ser como Abraão, pai da fé, que contra toda esperança creu em esperança. Senhor Deus, nós não podemos orar apenas por nós mesmos. O nosso coração transborda de amor pelos nossos irmãos, e nós intercedemos diante do teu trono por todos aqueles que precisam de um toque especial do céu hoje. Pai, nós oramos pelas famílias que estão representadas aqui nesta oração. Senhor, fortalece cada lar, que os pais sejam exemplos de fé para os seus filhos, que os filhos honrem aos seus pais, que os esposos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, que as esposas respeitem os seus maridos como tu, o Senhor. Ó Deus, nós te pedimos especialmente pelas famílias que estão passando por crises profundas. Senhor, onde há falta de diálogo, que haja comunicação. Onde há mágoa e ressentimento, que haja perdão. Onde há frieza e indiferença, que haja amor restaurado. Senhor Jesus, nós intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando enfermidades em seus corpos. Pai, Tu és o nosso Deus que sara. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que cura. Nós te pedimos que toques com poder em cada corpo enfermo, que restaures a saúde daqueles que estão sofrendo com dores, que fortaleças o sistema imunológico dos que estão debilitados. Deus Todo-Poderoso, nós oramos pelos que estão presos em diferentes tipos de vícios e dependências que destroem suas vidas e suas famílias. Senhor, quebra toda a cadeia, rompe todo jugo, liberta aqueles que clamam por liberdade, que experimentem o poder libertador do Evangelho de Cristo. Deus, nós também intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando batalhas emocionais intensas. Senhor, há pessoas aqui que estão lutando contra sentimentos de tristeza profunda, que acordam todos os dias sem motivação, que sentem um vazio inexplicável na alma. Ó Deus, Tu és o nosso Consolador. Tu és aquele que sara os quebrantados de coração e que liga as suas feridas. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que toques especialmente naqueles que carregam traumas do passado, feridas que não cicatrizaram, mágoas que ainda sangram no coração. Pai, que o Teu amor perfeito expulse todo medo, toda ansiedade, toda angústia, como está escrito em Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Senhor, nós oramos pela Tua igreja preciosa espalhada por toda a face da terra. Pai, aviva a Tua igreja, que cada congregação seja um farol de esperança na sua comunidade, que os pastores sejam cheios de sabedoria e do Espírito Santo para apacentar o rebanho com amor e verdade, que os líderes sejam exemplos de fé e integridade. Ó Deus, nós te pedimos que levantes obreiros para a Tua seara, que muitos sejam chamados para o ministério, para as missões, para servir ao reino de Deus com dedicação e amor, que a Tua igreja seja uma só em Cristo, unida pelo Espírito Santo, proclamando o Evangelho com poder e demonstração do Espírito. Senhor Jesus, nós intercedemos especialmente pelos não convertidos, por aqueles que ainda não conhecem o Teu amor maravilhoso. Pai, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, que muitos sejam alcançados pelo Evangelho e experimentem o novo nascimento, que famílias inteiras sejam salvas e transformadas pelo poder do Teu amor. Nós oramos pelos missionários que estão em campos difíceis ao redor do mundo, levando o Evangelho a tribos não alcançadas, enfrentando perseguições e dificuldades imensas por amor ao reino de Deus. Senhor, protege-os, fortalece-os e abençoa o trabalho das suas mãos. Pai amado, nós te pedimos que esta fé que estamos recebendo hoje se manifeste de forma prática em nossas vidas diárias. Senhor, que quando chegarem as contas no final do mês e os recursos parecerem insuficientes,
nós nos lembremos de que Tu és Jeová Jiré, o nosso provedor, e que as aves do céu não semeiam nem ceifam, mas Tu as alimentas. Ó Deus, que quando enfrentarmos desafios no trabalho, pressões dos colegas, chefes difíceis ou situações injustas, a nossa fé seja o nosso escudo protetor, que possamos trabalhar como para o Senhor e não para os homens, sabendo que a nossa recompensa vem do céu. Senhor Jesus, e quando os nossos filhos enfrentarem pressões na escola, influências negativas dos amigos ou crises típicas da juventude, a nossa fé seja o alicerce que nos dará sabedoria para orientá-los e amor para compreendê-los. Que sejamos pais que oram sem cessar pelos seus filhos. Pai, que a nossa fé se manifeste também nos relacionamentos interpessoais. Que saibamos perdoar como Cristo nos perdoou. Que amemos como Jesus nos amou. Que sejamos pacificadores em meio aos conflitos. Que a nossa fé produza frutos de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Senhor Deus, nós te pedimos que esta fé renovada nos impulsione a sermos testemunhas vivas do teu poder, que onde quer que formos, levemos a esperança. Que as pessoas vejam em nós algo diferente, algo sobrenatural, e glorifiquem a ti por causa da nossa fé inabalável. Ó Deus, que a nossa fé seja contagiante, que inspire outros a crer em ti, que sejamos instrumentos do teu reino para alcançar vidas perdidas e desesperançadas, que a nossa fé abra portas, que quebre muralhas, que mova montanhas. Como está escrito em Mateus 17:20, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Senhor, nós recebemos esta promessa hoje, que a nossa fé, mesmo sendo pequena, tenha o poder de mover as montanhas que estão no nosso caminho. Pai amado, nós declaramos a nossa total e absoluta dependência de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira e nós somos os ramos. Separados de Ti, nenhum fruto podemos produzir. Senhor, nós entregamos completamente as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas famílias em Tuas mãos poderosas. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és o nosso tudo. Nada em nós confiamos, mas em Ti colocamos toda a nossa esperança. Ó Deus, que a cada manhã possamos buscar a Tua face em oração, que a Tua palavra seja o nosso alimento diário, que o Teu Espírito Santo seja o nosso consolador, o nosso guia, o nosso mestre em todos os momentos da nossa jornada. Senhor Deus, nós Te agradecemos por este tempo precioso de oração, por este momento santo diante do Teu trono de graça. Pai, nós saímos desta oração com os nossos corações renovados, com a nossa fé fortalecida, com a nossa esperança restaurada. Nós Te agradecemos porque sabemos que Tu ouviste cada palavra, cada gemido, cada súplica do nosso coração. Tu és fiel para responder às nossas orações no Teu tempo perfeito e da Tua maneira soberana. Senhor Jesus, nós Te pedimos que abençoes cada pessoa que participou desta oração. Que ao longo deste dia, elas experimentem manifestações sobrenaturais do Teu amor e do Teu poder. Que vejam as Tuas promessas se cumprindo de forma tangível em suas vidas. Pai, derrama as Tuas bênçãos sobre cada família representada aqui. Que haja paz nos lares, prosperidade nas finanças, saúde nos corpos, alegria nos corações e salvação para os que ainda não Te conhecem. Que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todos os séculos os séculos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Família abençoada, se esta oração tocou no seu coração, se você sentiu a presença poderosa do Espírito Santo neste momento, eu quero convidar você a escrever Amém aqui nos comentários. Declare a sua fé. Mostre que você creu nas promessas de Deus para a sua vida. E se você tem um testemunho de como Deus tem operado milagres em sua vida, compartilhe conosco. A sua experiência pode ser o encorajamento que alguém precisa
para não desistir da fé. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas orações diárias. Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma palavra de fé e esperança. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Até a próxima oração. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus.